Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso das meninas de Serrambi. Duas meninas que tinham por volta de 16 anos no ano de 2003, que desapareceram e depois de um tempo, de uns dias, foram encontradas sem vida. É um caso muito misterioso, bastante emblemático também, ficou muito conhecido, bastante falado na época, envolvendo aí famílias, né, poderosas financeiramente falando, uma trama de situações aí que aconteceram, de suspeitos de pessoas que foram acusadas. A gente vai entender mais ou menos como que isso tudo aconteceu. Se você não sabe como funciona o canal, a gente tem aqui 3 playlists. Segunda-feira, a gente traz previsões de casos recentes ou assuntos do momento, previsões de Brasil, mundo, casos, tá? Quarta-feira, a gente tem leitura e previsões para os famosos. E sexta-feira, são casos misteriosos, assim, casos misteriosos que aconteceram tanto fora do Brasil quanto no Brasil, casos bastante antigos ou não, enfim, desde que seja um grande mistério e que a gente não saiba o que pode ter acontecido nesse caso. Estou explicando porque tem muita gente que está chegando por aqui agora e não sabe muito como funciona. A questão dos dias é algo que não tem ficado tão certo ultimamente. Mas eu tenho trazido aí conforme eu vou tendo tempo, né? E ultimamente eu tenho conseguido fazer. Eu não vou nem falar que quando eu mesmo me elogio, as coisas começam a desandar de novo. Que é muita coisa, gente. Não é só isso, né? Eu não sou apenas youtuber. Eu também tenho os meus atendimentos que eu faço particular. Então a gente tenta conciliar sempre e eu tento não deixar aqui sem vídeo por muito tempo. E se a gente conseguir manter, né, esse ritmo aí dessas playlists de segunda, quarta e sexta, tá bom. Então eu não trago só casos recentes, tá? Casos recentes, antigos, de muitos anos atrás, enfim, do Brasil ou não. Tudo que a gente puder trazer aqui e ter uma resposta através das cartas, a gente traz, tá? Então é isso, a gente faz a leitura desses casos, situações, previsões, leitura para os famosos através das cartas do baralho cigano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui, se inscreve no canal se não tiver inscrito, deixe seu like já no início do vídeo, que é muito importante, ativa o sininho de notificação que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar de novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, então como vocês sabem, eu faço um resumo do caso, tá? Tanto para não ficar muito grande, então eu não posso contar o caso inteiro, com detalhes, julgamento e pessoas e situações que aconteceram, mas eu preciso passar como que as coisas aconteceram mais ou menos, fazer um resumo para vocês, porque tem gente que não conhece o caso. Aí já vai chegar aqui, já na leitura de carta, sem saber nem do que se trata. Bom, então o ano era 2003, as meninas Tarsila e Maria Eduarda, elas eram amigas, tinham por volta de 16 anos e decidiram passar o final de semana, na verdade o feriado ali, né, de 1º de maio, que seria prolongado, na casa de um amigo, Tiago Alencar. Era a casa de praia, né, que ficava ali em Serrambi, e todos, pelo que eu entendi, tinham uma vida boa, tranquila financeiramente, né? As meninas, se eu não me engano, eram de classe média alta e os amigos, enfim, não era só esse amigo também, que eles ficaram hospedados, era um grupo de amigos, então vários adolescentes, né? E tinha uma galera ali que se consideravam de classe alta, então se trata de pessoas, de uma galera ali com grana. E por que isso é importante? Porque isso vai trazer várias conspirações, várias teorias em cima dessa situação, porque a gente sabe que gente com dinheiro se safa de crimes com uma maior facilidade, não é mesmo? Na sexta-feira à noite, no dia 2 de maio, o grupo de amigos resolveram fazer uma festa na casa. Tudo bem, tudo certo. No dia seguinte, no sábado pela manhã, eles resolveram fazer um passeio de lancha. Parece que foi oferecido ali, acredito eu,
aqui pelas pessoas, né, que pertenciam à casa, esse amigo da casa, enfim, que eles estavam hospedados. E eles iam de Serrambi ao Pontal de Maracaípe. E o barqueiro havia avisado ali que, né, tudo bem, eles poderiam ir e tal, mas que eles teriam hora para voltar, se eu não me engano, por volta das 4 horas, por conta da maré. A maré ia subir, enfim, ele já era acostumado a fazer aquilo. Então tinha ali aquela regra. Chegando lá, as meninas decidem se separar do grupo e vão fazer um passeio ali pela beira do mar mesmo. Só que acontece que elas não voltaram na hora marcada, na hora combinada, e os amigos acabaram indo embora sem elas, o que eu acho sempre um absurdo, né? Mas enfim, você não deve nunca largar uma pessoa para trás, independente da situação, ainda mais duas adolescentes sozinhas, mas prosseguindo. Inclusive, nesse momento em que elas andavam pela praia, tem uma foto, né, que ficou bem famosa, que foi tirada por um, se eu não me engano, um conhecido de uma das duas, um surfista ali da área, que fotografou as duas meninas. É a última imagem, né, que se tem delas, é uma imagem que ficou bem famosa no caso. Elas estavam sem dinheiro, sem celular, né, sem ter como se comunicar com ninguém, então elas decidem, depois de perceberem que haviam ficado para trás, voltar e pedir carona, né? Começaram ali busca por carona para conseguir voltar para a casa de Serrambi. Elas conseguiram carona até o centro de Porto de Galinhas. Chegando lá, elas conseguiram acesso a um orelhão para poder ligar para esse amigo Tiago, né, o dono da casa, né, no caso, pedindo para que ele fosse buscá-las. Só que isso não aconteceu, acabou não acontecendo de imediato. Eu não sei se elas não quiseram esperar, se ele falou que não iria, se pediu para esperar. Não sei realmente o que aconteceu nesse caso. Então, como elas queriam voltar logo para casa, elas começaram a pedir carona. Isso aconteceu ali porque elas estavam em frente a uma padaria e nesse momento elas foram vistas ali, né, por testemunhas que disseram que viram elas lá pedindo carona, tentando pegar carona, e acabou que elas conseguiram pegar carona com uma Kombi, segundo testemunhas, né? Viram elas entrando numa Kombi. Quem não sabe o que é uma Kombi, porque em vários locais tem nome diferente, né? Kombi, perua, mas é um transporte alternativo, né? Que existe em diversos locais aí. Então, elas acabaram entrando, pegando carona com essa Kombi. Uma Kombi que, segundo ali, né, as autoridades, era bem caracterizada, né, particular. Só havia uma Kombi daquele tipo lá, que tinha um para-choque verde, que futuramente foi identificado supostamente os donos dessa Kombi. E depois disso, né, que viram elas entrando nessa Kombi, não foram mais vistas. Os amigos até teriam voltado, né, ido até Porto de Galinhas para poder procurá-las, mas não encontrando elas, eles decidiram ir até as autoridades, né, e avisar as famílias que elas haviam desaparecido. Aí várias, né, questões começaram na investigação. Inclusive, dizem que quando as autoridades começaram as buscas, eles já praticamente buscavam por corpos, né? Parece que já tinham excluído ali a possibilidade delas estarem apenas desaparecidas, o que foi estranho para a família. De início, eles levantaram as suspeitas de que elas haviam sido sequestradas, né? Mas ninguém entrou em contato para pedir, né, dinheiro de resgate ou nada do tipo. E por toda essa questão, né, conflito, a família achando que os policiais não estavam fazendo muita coisa, já sabe, uma situação desconfortável. Os familiares e amigos resolveram ali começar também a ajudar a procurar, mas meio que por conta própria. E quando o pai e o amigo estavam ali de moto, né, nas buscas pelas meninas, partiram ali sentido litoral sul. E quando eles estavam ali num canavial, né, no meio dos canaviais, eles avistaram dois corpos e se confirmaram, sim, ser das meninas. Parece que o pai, em primeiro momento, ele não viu, ou o amigo não deixou que ele visse, porque estava bem feia a situação, assim, principalmente no estado avançado de decomposição que os corpos estavam. Estava até bem difícil de identificar.
mas eles conseguiram através de uma pulseira de uma delas, que o pai, ele sabia que pertencia, né? Então, eles tiveram certeza que eram elas ali, né? Como eu falei, gente, os corpos estavam, assim, praticamente irreconhecível mesmo. Depois eles descobriram que houve como se fosse um tratamento químico, que estavam sem cabelo, sem unha, ao que tudo indica. Né? Depois isso foi dito, confirmado pela própria mãe de uma das meninas. E talvez para poder despistar, né? Tanto de repente para ser mais difícil um reconhecimento, o que eu acho estranho esse sentido, porque deixar com algumas peças de roupas ou até mesmo a pulseira, assim ajudando na identificação, mas dizem que os corpos pareciam que estavam em estado de mumificação, bem estranho mesmo, porque apesar desse estado avançado, não exalava muito cheiro, sabe? Então parecia que algo realmente, parecia que tinha um tratamento químico ali. Parecia ali que realmente, gente, acho que o negócio estava assim bem bizarro, inexplicável, porque parecia que ossos estavam à mostra, mas geralmente a decomposição ela acontece de forma uniforme, quando é natural. E parecia que alguns, principalmente, por exemplo, onde foi encontrada a pulseira, estava ali ainda intacto, mas tinha partes que não. E a resposta das autoridades para isso foi que animais, né, fizeram isso. Mas como a própria mãe diz, que tipo de animal que come cabelo e unha, né? Então, realmente é bem estranho. Não foi possível descobrir o que aconteceu com elas, principalmente se houve algum tipo de abuso por conta de tudo isso, de como foram encontrados os corpos, mas tinha sinais ali de disparos, né, em ambas. Parecia que elas tinham desencarnado dessa forma, mas depois, com exames, eu não sei se foi depois de uma exumação que eles fizeram, até mesmo porque rolou a história de que elas teriam usado algum tipo de substância ilícita, enfim, pediram a exumação. Então, não sei se essa confirmação veio depois da exumação em si, mas descobriram que elas não tinham desencarnado pelos disparos, mas sim por, né, asfixia. Foi identificado ali, né, os donos daquela Kombi. A Kombi foi periciada. As pessoas dizem que foi tudo muito mal feito, né? Que não preservaram ali a cena do crime. Muitas pessoas passaram por ali. Enfim, eles encontraram ali as provas que eles encontraram na Kombi foi presto barba, se eu não me engano, cabelo que tinha as mesmas características que as das meninas, mas se eles trabalhavam com transporte é complicado. Quantas pessoas não entram, né, e saem desses transportes? E acredito que uma perícia não foi feita para descobrir se era cabelo das meninas mesmo. Mais uma vez, né? Aí reforçando que a perícia não foi bem feita. Porque assim, só parece, né? Parece cabelo dela. Mas não foi feito um exame para saber se tinha DNA delas, por exemplo. E papel de bala, fio de nylon, coisas desse tipo que foram encontradas na Kombi, supostamente no local, mas como eu falei, o local não foi preservado nem nada do tipo. E aí esse presto barba que foi encontrado na Kombi e no local em que os corpos foram encontrados eram do mesmo tipo, não sei, da mesma marca, do mesmo modelo, enfim, foi suficiente para que eles culpassem, né, apontassem esses donos da Kombi, esses combeiros. Se eu não me engano, eram irmãos, são irmãos, e foi isso. Foram apontados como suspeitos e foram presos, né, 5 dias depois que os corpos foram encontrados. Eles foram a julgamentos, mas foram absolvidos porque pareciam que as provas não eram suficientes para isso, para comprovar a participação deles. E tudo meio que indicava, né, principalmente para as teorias que foram criadas em cima de tudo isso, que a cena tinha sido montada justamente para incriminar alguém ou possivelmente até mesmo incriminar eles. Muitas pessoas até hoje questionam se não houve participação dos amigos ou de algum amigo
delas, né, em tudo que aconteceu. Várias hipóteses foram levantadas com relação a isso, inclusive é o que é mais acreditado, principalmente pela população. A polícia diz que não, que tudo aponta para os bombeiros, mas as pessoas acreditam que foi isso, que foi um dos amigos ou os amigos, porque envolve pessoas poderosas, pessoas bastante influentes que poderiam sim acobertar e manipular toda a situação. Então, realmente é bem esquisito, principalmente como tudo aconteceu. E uma das teorias também, das hipóteses que levantam, é que o crime aconteceu na noite anterior, né, durante a festa, mas isso foi desmentido, né, porque principalmente pelas testemunhas, pela pessoa que viu elas em frente à padaria, pela foto que tiraram delas na praia. Então, ao que tudo indica, realmente no sábado elas estavam vivas ainda. Todo mundo foi investigado, a casa foi periciada, não tinha nenhum indício que as coisas tinham acontecido lá. No final, o pessoal, né, os irmãos lá, os bombeiros, foram absolvidos. O caso acabou sendo arquivado e, enfim, eu acredito que já tenha isso aos 20 anos, não acredito que alguém vá pagar hoje em dia, mas por isso que aconteceu com elas. O que tudo indica, a mãe de uma delas não acredita que foram os bombeiros, né, no envolvimento deles, nem nada do tipo, até porque ela acredita que precisa, além de muito conhecimento, muito poder financeiro para conseguir esses componentes químicos que foram usados e toda a forma com que tudo aconteceu. Bom, em resumo é isso com relação a esse caso. Como eu falei, não foi solucionado até hoje. As coisas permanecem um mistério, várias teorias surgem a respeito desse caso, mas não se sabe até hoje quem fez isso com elas. Então a gente vai tentar entender aqui o que pode ter acontecido. Diferente do que eu sempre faço, né, que eu vou já para abertura geral para entender o que aconteceu. Nesse caso, eu prefiro fazer perguntas, tá? Ele já é muito confuso e, além disso, as pessoas já têm as suas próprias convicções, o que suas opiniões já formadas, tem certeza que aconteceu uma coisa e ponto, até mesmo para poder mostrar aquilo que eu realmente estou vendo, tá bom? Para não dizer que eu estou inventando coisa aqui. Então vamos lá. E depois a gente vai para a leitura geral, que aí mostra como tudo aconteceu, porque essa leitura ela vai mostrar assim, a partir do momento que elas, né, se afastaram, não conseguiram voltar para casa, até o final, que é, no caso, elas perdendo a vida. Possivelmente não vai nos dar respostas concretas para ajudar a entender. Aí eu vou fazer as perguntas, tá? Vou dizer o que tá me mostrando e vocês tirem as próprias conclusões, tá bom? Obviamente que eu vou falando aqui para vocês também aquilo que eu penso. Vamos lá. Vamos ver primeiro aqui se na casa em que elas estavam hospedadas aconteceu alguma coisa ruim ou fizeram algum mal a elas, tá? Aí a gente já consegue eliminar uma coisa ou não, né? Vamos lá. Se aconteceu alguma coisa na casa do amigo Tiago em que elas estavam hospedadas ou durante a festa, alguma coisa ruim aconteceu com elas ou fizeram algum mal a elas naquela casa. Peraí, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Estão.
Bom, possivelmente, tá? Muito possivelmente, a pessoa... Gente, tinha alguém que trabalhava em hospital ou que era médico? Alguma coisa do tipo? Eu acho que aí já dava pra saber legal, tá? Já dava pra saber legal quem tinha ou quem trabalhava realmente em hospital ou quem era médico, porque diz claramente isso aqui. Dessa forma que a gente consegue saber até mesmo, né, qual a profissão da pessoa, por exemplo, que está se consultando com a gente. São cartas que falam sobre isso, tá? Eu não vejo, não tem nada que me diz, vocês viram que foi perguntado, não tem nada que me diz que aconteceu lá, mas pode ter sido realmente ou alguém de lá, ou alguém que passou por lá. Teve essa festa, só tinham pessoas que já estavam lá. Eu não sei se estava todo mundo hospedado na casa desse Thiago, ou se só elas estavam e as pessoas moravam ali próximas e ia quando tinha alguma coisa. Não sei. Mas eu vejo muito mais realmente essa pessoa estando lá. Não digo em si que já estava, ou estava hospedado, ou era da casa, por exemplo, tá bom? Mas que esteve lá. Esteve, pelo que está me mostrando aqui. E pode ter sido, sim, a pessoa, tá? Que fez mal a elas, sim. Tá bom? Vamos ver se elas conseguiram voltar para casa naquele dia, tá? Que aí também a gente já tira essa dúvida. Elas conseguiram voltar para casa naquele dia? Elas conseguiram voltar para casa naquele dia? Vamos ver. Aí também a gente elimina já essa questão, né? O que envolveria isso? Elas terem conseguido voltar significa que alguma coisa aconteceu lá. Elas conseguiram voltar para casa? Ai, toda hora sai que eu não consigo ver se estão certinho. Bom, eu não vejo, tá? Não vejo elas voltando para casa, conseguindo voltar. Encontraram alguém e já digo que possivelmente alguém que elas conheciam, tá? Eu vejo alguém que elas conheciam. Não sei se até mesmo relacionada à área amorosa, porque pode ser que elas tenham se sentido bem segura, sabe? Não conseguiram voltar para casa e já me mostra aqui que possivelmente sim, elas conheciam essa pessoa, né? Encontraram essa pessoa lá no meio do caminho, possivelmente. Essa pessoa se ofereceu para levá-las, né? Alguma coisa do tipo. Agora, vou perguntar aqui qual foi o objetivo, tá? Dessa pessoa. Aí depois a gente vai para o que aconteceu, tá bom? O que aconteceu de fato com essas meninas e qual foi o objetivo? Por que tiraram a vida delas? Por que tiraram a vida delas e o que planejavam? Qual foi o objetivo?
Gente, eu não acredito que aconteceu tudo lá naquele canavial, não, tá? Eu acho que elas foram, sim, levadas para outro lugar e aquela cena foi montada lá, tá? Afinal de contas, você tirar a vida de uma pessoa é fácil. Agora, você se livrar do corpo são outros 500, né? Então, algo precisava ser feito. Essa pessoa, além de tudo, eu acho que teve, sim, algum tipo de abuso, tá? E não estava sozinha também. Não estava só. Tinha outras pessoas aí, tá? Não foi feito sozinho, não. Sem sombra de dúvida, tinha outras pessoas envolvidas nisso. Tem outras pessoas envolvidas nisso. E também podem ter pensado em conseguir alguma coisa além disso. Ou seja, pegaram essas meninas, levaram elas para algum lugar, fizeram o que bem quiseram, enfim, o que bem pretendiam. Só que, no momento que acaba a euforia, é o que eu falei, né? Vários caminhos precisam ser traçados aí. Acredito que até mesmo tenham cogitado, por exemplo, conseguir dinheiro através dessas meninas. Se eu não me engano, como eu falei, né, eram a maioria, em sua maioria, bem de vida financeiramente, mas, se eu não me engano, uma tinha uma condição melhor que a outra. Por exemplo, pode ter sido mais focado nela, mas eu acredito que elas foram ainda mantidas vivas por um tempo. Não digo muitos, tá? Não digo muitos mesmo, mas foram. Não sei realmente se elas perderam a vida nesse dia, exatamente. E eu acho também que essa pessoa que fez já fez outras vezes, tá? Já fez outras vezes. Isso mostra que não era algo especificamente contra essas meninas, mas era algo que essa pessoa fazia. Gostava de fazer, enfim, já foi feito antes. Só que evolui, tá, gente? Evolui. Principalmente, de repente, dependendo do momento, de como as coisas aconteceram. Eu não sei se, por exemplo, já havia chegado ao extremo de tirar a vida mesmo e fazer o que fizeram, né? A forma que foi feito. Mas vítimas nesse sentido, principalmente com relação a abuso mesmo, sim, e podem ser aí já vários, né? Eu realmente acho que as meninas conheciam, confiaram, né? Enfim, foram levadas para algum lugar, perceberam no meio do caminho como as coisas foram acontecendo e foram pegas de surpresa mesmo. Eu não acredito. Vou fazer aqui agora a abertura da mesa real para poder a gente ver mais, né, a respeito disso. Vamos ver agora o que aconteceu naquele dia. O que realmente aconteceu naquele dia com elas. Como as coisas aconteceram. O que aconteceu de fato. Já tem como a gente ter uma ideia, né? Por tudo que a gente já viu. Mas é isso, tá, gente? Eu acredito que as coisas foram bem mais focadas em uma e a outra pode ter perdido a vida por consequência, sabe? Não sei, essa foi a impressão que eu tive, tá?
Olha, essa pessoa estava lá sim. Ai, caraca. Como que eu posso explicar isso? Peraí, tá? Essa pessoa já estava com intenções, tá bom? Já estava com intenções e, além disso, parece que as coisas foram muito armadas, gente. Que ofereceu esse passeio de barco? De repente, quem estava lá no dia? As movimentações aconteceram no sentido, ó, deu a hora, a gente precisa ir. Mas e as meninas? Não, a gente precisa ficar. Não, deixa, elas se viram. Quem fez questão que elas ficassem? Sabe, me parece, pelo que eu tô vendo, tá? Não é só achismo, que as coisas foram muito planejadas, programadas. Porque era alguém que sabia que elas estavam lá, que sabia tudo o que estava acontecendo, sabia que elas, enfim, estavam sem dinheiro, não tinha comunicação, estavam sozinhas. Alguém não sumiu, não desapareceu nesse período? E realmente a questão do dinheiro, de envolver pessoas financeiramente bem, né, falando, pode ter favorecido sim para ter ficado impune até hoje, para muita passação de pano ter acontecido. A gente sabe que sim. Porém, até mesmo mesmo que não tenha sido ninguém da própria família ou ninguém que estava lá, essas próprias pessoas podem ter pedido, cara, assim, tipo, não foi ninguém da gente não, mas a gente não quer o nosso nome envolvido nisso, sabe? Vamos fazer o possível aí para abafar esse caso. Muitas coisas aconteceram nesse sentido, principalmente por se tratar, sim, de pessoas com muita grana, não significando necessariamente que a própria pessoa que fez isso. Até mesmo pode ser que a maioria dos envolvidos tenham colaborado para esse, sabe, para deixar tudo baixo, etc, para não trazer problemas para ninguém. E sim, tinha como descobrir, tá? Tinha como descobrir. Se investigações fossem feitas de verdade, se quisessem, tinham encontrado. Não tava difícil, não. Não tava. Inclusive aquilo. Não que a gente não saiba. A gente só não tem provas, né? É isso, a gente não pode acusar nem culpar ninguém. Vamos deixar isso pra lá. Gente, eu não diria que os combeiros, eles têm alguma coisa a ver com isso, no sentido de que foram eles que fizeram. E por que eu tô falando isso? Eu também não descarto
Eu não digo nem a participação deles no que aconteceu, mas de repente até mesmo de alguma coisa eles sabem. E se elas realmente pegaram carona com eles e eles só não quiseram falar porque já estavam querendo realmente culpar eles de uma forma ou de outra, até mesmo eles já estavam errados por algum outro sentido e não queriam se prejudicar ainda mais. Entendem? Mas em si, no que aconteceu, eu não diria mesmo. Não diria mesmo. Eu acho que tem muito mais realmente coisa envolvida com os amigos mesmo. Se não os amigos de amigos, mas que estavam lá em algum momento, de repente até mesmo nessa festa, que conheceram as meninas, alguém que já estava planejando fazer alguma maldade com elas. E vamos supor que esse amigo tivesse outros amigos e já estavam acostumados a fazer esse tipo de coisa com ela, com mulheres, com outras pessoas, que tinha amiguinhos mau caráter também. Entendem? Uma coisa levou a outra. E também vejo isso, infelizmente, eu não tô culpando as meninas, as mulheres, de jeito nenhum. Da forma que eu trabalho, principalmente com relação a essa questão, envolvendo esse tipo de situação, envolvendo mulheres, enfim. Mas, infelizmente, até mesmo o baralho tá me mostrando isso. Inconsequência, tá? Talvez pela idade, talvez por toda a situação ali, elas também se colocaram em perigo de uma forma ou de outra, tá? Tanto, de repente, pela questão de decidirem ficar ali andando sozinhas, né? E isso pode ter colocado elas numa situação em que, por exemplo, ninguém tinha como obrigar elas ficarem. Mas elas, por si só, se afastaram e isso pode ter despertado ali, como que se diz, uma oportunidade, né? Para quem já tinha uma intenção ruim. E além disso, gente, até mesmo isso serve de... esse negócio não tá ficando no lugar. De aviso para as pessoas, principalmente mulheres jovens. Quando, assim, a menor situação de perigo e só de você estar na rua sozinha ou num lugar que você não conhece ninguém ou sem comunicação, a mulher respirando, ela já tá em perigo, infelizmente. Se você estiver nesse tipo de situação, você nunca deixa as pessoas perceberem isso. Que eu vejo que foi muito isso também. Elas ficaram demonstrando que... Elas podem ter dito isso pra todo mundo, por exemplo. Que elas encontravam, que elas pediam carona, que estavam sozinhas, que deixaram elas lá sozinhas, que elas não tinham dinheiro pra voltar, que elas não conseguiam falar com ninguém. Nisso você já desperta não só um interesse na pessoa, quem tem esse tipo quem faz esse tipo de coisa não precisa de estímulo, mas de saber que é fácil, que é presa fácil. Então, jamais deixem as pessoas perceberem que você tá numa situação difícil, delicada. Não todo mundo, a não ser que você se sinta muito segura. Fora isso, que você tá mostrando que você tá vulnerável. Aí elas possivelmente pediram carona, a gente não sabe quantas vezes aconteceram. E o que elas não falaram para essas pessoas. Eu não vejo necessariamente que toda essa movimentação, né, toda essa coisa, não foi resolvido porque envolvia gente poderosa. Eu não sei se necessariamente quem fez movimentou alguma coisa nesse sentido. Pode até ser que era poderoso, mas não necessariamente que tenha sido ele, sabe? Que houve um suborno das autoridades para que isso ficasse quieto. Pode ser até mesmo que fosse consequência, é o que eu falei. As próprias autoridades, por envolver gente grande, gente importante, gente com dinheiro, de repente por medo, não sei, por alguma questão acaba deixando quieto, porque, né? A gente sabe que se fosse uma pessoa com a classe baixa, se fosse um pobre, gente, se fosse numa comunidade esse negócio já tava resolvido faz tempo, no sentido de
espetacularização e gente presa no instante. Mas a questão é justamente essa, só por envolver. O simples fato de envolver gente grande, gente com dinheiro, não significa que essas pessoas tentaram manipular alguma coisa em si. Tem diferença, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, foi isso. E acredito até que foram várias pessoas, tá? Várias pessoas. Foi, sim, em algum outro lugar. E até isso, gente, a questão como foi encontrado pode ter sido, assim, tanto para apagar algum tipo de material biológico para dificultar realmente o reconhecimento deles, porque é o que eu falei, não estavam preocupados em não conseguirem identificar elas, porque senão não deixariam roupa, não deixariam pulseira e etc. A questão era apagar, além disso, né, apagar o material biológico, qualquer evidência deles que pudessem ter ficado nelas. E isso eles conseguiram em algum lugar, de alguma forma, não que eles necessariamente tivessem ali com eles, já tivesse tudo certo para isso, tá bom? Deram um jeitinho deles com o contato e com o dinheiro que tinha. E além disso, da questão de apagar qualquer evidência relacionada a eles, muita maldade. Maldade. Eu não vejo nenhuma outra questão, nenhuma outra razão para deixarem os corpos da forma que estavam. Principalmente no que se diz respeito às vísceras, enfim, maldade. Gente, a gente sabe que tem caso aí que pessoas supostamente dizem que tiraram a vida de alguém para saber se tinha determinado transtorno psicológico. Eu quero fazer isso aqui para saber qual é a sensação. Deve ser legal, deve ser interessante. Porque eu não vejo. Vendendo, até pensando nessa possibilidade, de repente ser venda de órgãos, não vejo. Não vejo sendo. Também não vejo por ser doente no sentido de guardar, que tem gente que faz, até comer a gente já viu. Possivelmente foi pro lixo. E aí eu me pergunto por quê? Pura e simples maldade, para barbarizar mesmo, porque queriam, tá? Simplesmente. A questão também me diz que essa pessoa trabalhava em algum lugar, não sei se é algum comércio da área, como eu falei, de repente até mesmo em um hospital, mas com certeza onde essa pessoa trabalhava é relevante, tá? É o que eu falo, nem todas as respostas eu posso dar, mas as cartas elas não mostram nada que não seja relevante. Então, por exemplo, se a gente viesse descobrir o que aconteceu, quem fez, a gente poderia entender, né? Algo poderia ser dito com relação a alguém que trabalhava em algum lugar, ou que o trabalho dessa pessoa fosse relevante, ou, por exemplo, estava no trabalho quando isso aconteceu, quando viu elas, né? Quando viu ali a oportunidade. Entende? Nesse sentido, assim. Agora, por mais que a gente saiba que já prescreveu, né? Não sei se alguém tinha como pagar por isso que foi feito, mas a gente sabe que, assim, incrivelmente, depois que prescreve, as soluções aparecem. Os culpados aparecem, né? Então vamos lá, se vão descobrir quem fez isso com essas meninas, quem tirou a vida delas. Vão descobrir quem foi, se isso virar à tona. Vão descobrir quem tirou a vida de Társila Guzmão e Maria Eduarda Dourado. Vão descobrir quem tirou a vida delas. Cartinha virada. Vão descobrir quem tirou a vida delas. E como eu falo pra vocês, gente,
nunca é impossível, tá? Nunca é. A gente já viu casos antigos assim, eu acho que o mais antigo, né, que é o exemplo que eu dou pra vocês, é do menino da caixa, um grande mistério, há anos, seu negócio assim. E foi desvendado agora, né, descobriram quem é, que não tinha identidade, né, é um caso que eu trouxe aqui pra vocês também, e logo depois foi solucionado, então nunca é tarde. Engraçado, tá? Que assim, as pessoas, principalmente as pessoas que moram no lugar, enfim, elas têm suas próprias teorias, né? Suas próprias convicções, etc. Mas quem foi mesmo pode estar passando, ó, em oculto até hoje. Na real. Pera aí. Vai ser descoberto algum dia, virar à tona quem tirou a vida delas. Bom, o que eu vejo é, coisas podem aparecer e surgir sim, principalmente com uma mudança que vai acontecer, ou conforme mudanças vão acontecendo durante o tempo. Principalmente quem investigou, quem viveu tudo, quem agilizou tudo, tá? Mudanças podem acontecer nesse sentido. Novas pessoas vão entrar, de autoridades na cidade, por exemplo. Pessoas que tinham relevância já não vão ter tantas, mas o caso, ele vai continuar ali. Alguém pode resolver mexer nele de novo daqui a um tempo. Realmente eu acredito que vai precisar sim algumas mudanças serem feitas nesse sentido para que tenham alguma resposta. A investigação, ela pode levar a algum lugar, no sentido de testemunha e etc. Mas eu duvido muito que tenha prova. Entendem? Que tenha prova, que consigam realmente saber, não só saber, né? Pode ser que descubram sim o que aconteceu, quem fez, mas que tenha algo de concreto, eu acho pouco provável, tá? Principalmente de acordo com o material biológico, enfim, né? Nesse caso eu não tenho nem o que falar. Mesmo no sentido, né, da cena, muita coisa foi mal gerenciado, né? Se assim a gente pode chamar, né? A gente pode dizer. Mas é isso, coisas novas vão aparecer sim. Eu acredito que alguma coisa ainda vai ser movimentada. De repente alguém de boa vontade aí entrando no caso, né? Trazendo alguma resposta, mas eu acho difícil que todas, sabe? Todas as respostas consiga ser realmente conclusivo. Muito difícil, mas que alguma coisa vai acontecer com relação a isso, vai sim. E pelo menos um direcionamento, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida que tiver ficado é só perguntar. Não se esqueça de deixar o seu comentário. O que você acha desse caso, se você já conhecia. Não se esqueça também de deixar o seu like. E até a próxima.